Oi, gente, paz, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês o começo de uma série que eu estou criando, que se chama Cartas para Minha Filha. Eu não tenho filhos ainda, nós não temos filhos ainda, mas nós temos uma promessa de gerar do nosso Deus, e eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto ao longo desses vídeos, e eu queria também explicar, né, por que que eu decidi fazer esse Cartas para Minha Filha. Nós, há 2 anos atrás, fomos diagnosticados com infertilidade e, desde então, o Senhor tem trabalhado muito na nossa vida. Na verdade, já tinha começado antes da gente realmente saber que era infértil e tudo, mas nós não sabíamos que precisávamos desse não de Deus. E é interessante pensar dessa forma porque Deus, ele não escreve as coisas do jeitinho que a gente imagina que ele vai fazer. Mesmo nós estamos cooperando, né? Mesmo que estejamos cooperando na obra dele, mesmo que a gente esteja se entregando tudo, Deus ele não tem obrigação nenhuma de fazer exatamente como eu sonhei que as coisas seriam. Não se trata de uma troca, não se trata de uma barganha com Deus. Então, há 2 anos atrás, nós fomos diagnosticados com infertilidade. Foi um grande choque, uma grande surpresa para nós. Nós já estávamos tentando engravidar desde 2021, final de 2021. E aí, quando chegamos aqui, né, na cidade, em Aracaju, nós descobrimos que não poderíamos gerar. Chegamos até fazer fertilização in vitro, enfim, e nós não conseguimos. E recebemos esse diagnóstico. Vocês não vão ser pais, não pelo menos por a via biológica normal. E desde então, o Senhor tem levantado várias pessoas de estados diferentes que não conhecem a gente, que bate o olho na gente e fala: olha, Deus está mandando eu te dizer isso, isso, isso. Olha, quando você estava chegando, o Senhor mandou dizer para você: olha, eu estou te vendo grávida. É incrível, assim, como que Deus ele tem um cuidado tão grande de dizer assim: Ellen e Jonatas, vocês ainda não receberam, porque vocês não estão prontos. Mas confiem em mim, porque na hora certa, no momento oportuno, vocês vão receber. Muito interessante esse tema, né? Não sou a primeira e também não serei a última mulher a ter essa infertilidade, né, no meio da igreja. Em momento algum, eu pensei assim: Deus é mau. Eu não consegui pensar isso dentro do meu coração. Eu simplesmente acho que, com muitas mulheres, eu não consegui entender o porquê, mas eu não consegui olhar isso como uma maldade de Deus, como um castigo de Deus para minha vida. Eu não consigo pensar dessa forma, sabe? Eu já cheguei a pensar assim: talvez é um livramento de Deus, talvez Deus sabe de alguma coisa do futuro e que eu não consigo ver agora, mas ele sabe, e aí ele tá livrando a criança, ou tá nos livrando de alguma coisa. Eu não sei, gente. Eu sei que nós passamos por esse deserto e ainda estamos, né, vivendo, porém, de tempos em tempos, Deus ele levanta alguém para trazer uma palavra de conforto, principalmente quando o nosso coração fica um pouco mais apertado, né? Acho que em datas comemorativas. Eu achava que eu não ia me importar tanto, mas quando chega esse data, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo, é algo que dá um apertozinho no coração. Mas a gente que é crente, realmente, sabe, servo do Senhor Jesus e trabalha para o Senhor, mas a gente que é só, não é nem trabalhar, mas a gente que é filho de Deus, a gente tem uma coisa muito louca que as pessoas não entendem, que é a tal da fé. E a gente crê quando todo mundo está duvidando, a gente consegue ter uma fé tão ampliada que as pessoas chamam até de loucura. Ou até mesmo chamam de. Como foi que falaram, meu Deus, uma vez comigo? Que eu era fanática. Foi essa palavra que eu usava, fanática. E eu ri, né? Porque não é a primeira vez que Deus ele faz algo num cenário que não é favorável, sabe? Não é a primeira vez, pelo menos comigo não é, com o Jonatas também não é. Então, só que nunca foi um desafio tão grande assim, essa questão do gerar. Nunca foi algo tão grande. Nunca teve algo dessa magnitude. E por incrível que pareça, nós nos apegamos a essa palavra. Nós já tínhamos recebido uma palavra que iríamos gerar gêmeos, antes da gente saber que tinha algum problema de infertilidade. E eu ri, né? Foi na igreja, foi na Verbo da Vida, aqui em Aracaju.
e nós recebemos essa palavra. E, enfim, a irmã ria lá e ela orava na minha barriga, e ela dizia, eu não sabia ainda que tinha infertilidade, e veio essa palavra. Então, a série que eu vou começar a produzir, vocês são muito bem-vindos para estar aqui, porque são coisas que o Senhor colocou no meu coração. Algumas coisas que já estão escritas aqui nesse livro, eu já venho escrevendo aqui desde. Me veio no meu coração, como eu falo muito sobre essa questão da igreja, sobre o modo de vida cristão, sobre a pregação, o estudo da palavra e tal. O Espírito Santo me entregou isso, né? E me veio essa ideia. Eu vou escrever cartas e vídeos para minha filha, para que um dia ela possa ver, um dia ela possa se inspirar e que um dia ela possa e que ela possa pegar a mensagem, né? Porque nada melhor do que a sua experiência para dar o exemplo para os seus filhos, para você ir falando, né? Para você ir ensinando. Na minha primeira carta para minha filha, para os meus filhos, eu queria falar acerca de como que eu fui encontrada por Jesus ou qual foi meu primeiro contato com o Espírito Santo, com a pessoa do Espírito Santo. Meu pai, ele era militar. Ele não morreu, mas ele não é mais militar. Por isso que eu falei era. E nós, família militar, né? Nós estávamos no Mato Grosso, na cidade que chamava Porto Murtinho. E meus pais eles eram muito ativos na igreja, numa Assembleia de Deus pequenininha. Gente, mas a igreja era fogo puro, assim, sabe? Vinha pregador de fora, e tinha, como era fronteira com outro país, então vinha gente lá, não sei se era o Paraguai, mas enfim, o pessoal que falava lá castelhano, espanhol, tudo, e pregava, enfim, era uma bênção. Eram uns cultos, assim, muito, muito avivados no sentido de liberalidade de dons. E, enfim, era muito gostoso. E eu lembro que nessa festividade veio um pregador tal, e eu tava sentadinha lá no meu banco, né, eu quieta, sentada no banco das crianças, e aquela coisa, e eu lembro disso até hoje, foi algo que me marcou. A palavra ia entrando assim, eu fui sentindo uma coisa muito boa, e eu ouvindo aquilo, e aquilo foi entrando, eu tinha 7 ou 8 anos, eu acho que eu não tinha feito 8 anos ainda, mas foi algo tão sobrenatural, eu me lembro até hoje desse dia, e aquela coisa boa. E eu acho que eu lembro que ele chamou lá na frente, era já pro final do culto, e era para aceitar Jesus, eu acho. E aí eu sei que eu fui. Eu sei que tem foto, vou botar a foto aqui para vocês verem. A gente tá lá na frente e eu fui batizada com o Espírito Santo. Tem foto de eu lá falando em mim. Meu primeiro dom, glória a Deus. Eu me lembro até hoje desse dia, assim, da sensação, sabe, do que foi. De uma sensação, assim, de meu Deus, tipo assim, isso é muito bom e não pode acabar. Aquela coisa gostosa, eu tava lá falando, né, aquela coisa toda, não tava entendendo muita coisa, porque ninguém nunca tinha me explicado. Eu acho que ainda, até então, não lembro de meu pai ter me explicado. Eu só vivia naquele ambiente. Mas ninguém tinha chegado assim, olha, isso aqui é um dom, falar em línguas. Eu via as irmãs falando durante os cultos, tá? Mas toda vez que era festa de congresso, de alguma coisa assim, era uma coisa bem power, sabe? Enfim. E aí foi meu primeiro encontro com o Espírito Santo, foi dessa forma. Mas não era muito de se ensinar o que hoje eu aprendo sobre o dom e manter as coisas assim vivas, acesas. É um trabalho que você tem que fazer, você tem a sua parte para ser feita, sabe? Deus, ele sempre nos compara a Bíblia com uma árvore, como, sabe, coisas assim, orgânicas, coisas que dependem de algo ali diariamente sendo cultivado para que aquilo dê fruto, para que aquilo traga algum resultado, né? Nunca é um negócio estático, que pá, pum, acabou, forever vai ser isso. Não. E é este o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Então, é muito lindo nós vermos o Senhor se manifestar através de um dom. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje aqui é que hoje eu entendo que o dom, falar em línguas, né, idiomas que né, comporta tanto idiomas quanto a língua dos anjos, ele não é uma coisa que é maior do que os demais dons, sabe? A palavra de Deus nos ensina que o dom de profecia, ele é maior, vamos botar assim, como se ele fosse, não é maior, mas o dom de profecia, ele é preferível do que o dom de falar em línguas. Inclusive, tem um texto que fala
que ainda que você fale a língua dos homens, que seria o de homens, né? E a língua dos anjos, se você não tiver um elemento central em todas as coisas, você não tem nada, você não é nada. Então existe muito esse alvoroço em cima e essa admiração por pessoas que falam, que têm o dom de falar em línguas, quando na verdade isso não significa estar cheio do Espírito Santo. Você pode estar cheio naquele momento falando, se edificando, né, a si mesmo, como a palavra de Deus nos diz, mas o amor, ele é maior. Então o amor, na verdade, revela a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente, até eu quando não tinha entendimento, eu parei de falar em línguas, né, tal, nesse período que eu fiquei sem exercer, eu achava muito lindo, achava muito forte, e tinha assim essa tendência na comunidade de a gente exaltar e tipo santificar meio que pessoas que falavam muito, que exerciam muito. Isso é uma linha muito tênue, né? A gente tem que entender que nós não deixamos de ser homens, né, carentes e dependentes constantemente da presença do nosso Deus. Nós precisamos estar, sim, todos os dias na presença de Deus. Se você não faz isso, é um convite que eu te faço hoje, sabe? É, se você não fizer, Deus me fez ter tempo. Isso aí é assunto para um outro vídeo. Mas Deus me fez ter tempo para as coisas dele. Havia um chamado para minha vida desde criança que, ao longo da vida, eu fui recebendo algumas mensagens, alguns adolescência e visões e sonhos, conforme eu estava ali vivendo e entendendo, o Espírito Santo nunca me abandonou quanto a isso. Mas isso nunca envaideceu meu coração. Isso nunca me deixou assim, sou mais especial do que o outro, sou mais alguma coisa do que os outros. Não, é simplesmente eu sabia que tinha algo ali de Deus para mim. Eu não sabia quando aquilo aconteceu, eu não sabia que história era essa que o Senhor estava escrevendo. Mas fato há 2 anos atrás, coincidentemente ou não, os nãos de Deus foram muito fortes para minha vida e me trouxeram de volta para um lugar que eu deveria ter estado desde sempre. Não sei se é correto falar isso, né? Mas Deus, ele sabe de todas as coisas que ele faz. Pode ser que não seja do seu entendimento, pode ser que você ainda não esteja vendo com clareza. Mas um dia nós veremos tudo de uma maneira clara, né? Então, o meu desejo hoje nesse vídeo é que Deus ele te aponte como uma flecha, que Deus ele restaure chamados que estavam escondidos em você e que principalmente você seja capaz de se humilhar na presença de Deus, se desarmar de tudo que você acha que você conhece ou sabe a respeito de pessoas, de Deus que estão na igreja, que estão a respeito do que você tem de conceitos sobre o panorama, né, de Jesus, da igreja de Cristo. Se desarmar. Uma coisa que Deus ele se agrada muito é do coração contrito, né, onde ele habita com o coração contrito. E Deus ele está perto do espírito que é abatido. Ele não gosta mesmo do soberbo, que acha que já sabe de tudo, sabe? Ele resiste a isso. E ele abate essas pessoas que têm essa altivez. Então, que nunca ache em você, quando ele for sondar corações, ele vê em você esse espírito de eu só vou até aqui, porque a partir daqui eu não creio mais que é Deus. Eu acho que é invenção, eu acho que isso não se limita e não coloca essas limitações humanas que a gente escuta mesmo, né, dentro da igreja. Essa carnalidade de querer categorizar Deus. Deus não é uma coisa que a gente coloca num pote e agora ele é o Deus de Ellen. Ai, Deus, eu quero agora que você faça isso, ela faz isso. Deus não está numa jarra e ele é o meu Deus. Não, ele é o Deus de todo o universo, o Senhor dos exércitos. Ele estava aqui antes de mim, ele estava aqui antes do meu bisavô, ele estava aqui, ele estava aqui. E permita que ele faça conforme ele quer, sabe? E os seus planos vão ser bem-sucedidos. Os seus planos vão ser bem-sucedidos. O Senhor estará cuidando de tudo na sua vida, inclusive dos seus filhos, que se você, assim como eu, não tem filhos, você tem promessa de gerar, você creia que o Senhor, ele já cuidou de tudo, porque essa coisa do passado, do presente, do futuro,
elas não existem diante de Deus. Eu acredito que Deus vê tudo como uma coisa só. Ele já viu tudo que vai acontecer, ele sabe de todas as coisas. Então, se hoje o Senhor está te chamando para uma coisa que talvez não faça muito sentido e que seja doloroso, ao invés de você murmurar, agradece, porque Deus vê em você. Talvez você tenha esse desejo de adorar, tenha esse desejo de viver para Ele, mas ainda não arrumou a coragem. Ou às vezes está dando ouvido a outras conversas, né? Então, em suma, faça com que sua vida seja um livro aberto diante da pessoa certa, que é Deus. Cuidado com o que você fala, com quem você fala, lembrando que nem todos que estão no nosso meio, eles vão nos edificar, eles vão trazer palavras vindas de Deus. Quem tem algo para te falar sobre um futuro bom, um futuro de paz, para dar o fim que vocês desejam, é o nosso Abba, é o nosso Pai. Nós já temos acesso a esse novo e vivo caminho que foi aberto através de Jesus. Então é isso, que Deus te abençoe, que o Senhor fale profundamente no seu coração e vão vir mais vídeos a respeito de cartas para minha filha. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Eu vou orar agora com você nesse momento, para que o Senhor traga clareza no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Deus, e eu quero te pedir, Deus, uma bênção especial sobre essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, não existe nada difícil demais para o Senhor. Por isso, nessa manhã, Deus, eu quero pedir para que o Senhor possa sondar o coração, possa abrir os caminhos, Deus, que existem, Pai, que estão tão perto da pessoa, mas que ela não consegue enxergar. Que o Senhor possa apontar a direção certa, Deus, cessar os ruídos, cessar essas nuvens, essa névoa, Senhor, que impede, essas escamas, Deus, que impedem a tua filha e os teus filhos de enxergarem de maneira própria. Só o Senhor para nos encontrar, é só o Senhor para nos ensinar, Deus. Então nos ajuda a seguir no nosso caminho, crendo e confiando em Ti. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor, elas digam que não vai acontecer nada, que o Senhor não existe, que o Senhor não opera mais, que o Senhor não se faz presente mais. Pai, nós repreendemos todas essas mentiras na autoridade do nome de Jesus. A tua palavra ela ainda é viva, ela ainda é eficaz. A tua palavra ela é pura e ela fará o que lhe apraz, Deus. Ela não retornará, Senhor, vazia para o Senhor. E eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque é a ela que nos apegamos. É nela que nós cremos e confiamos a nossa vida. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém.